Alô, você que se liga no futebol, alô galera do esporte, bem-vindo ao Destravado Esporte Clube. E no programa de hoje estamos recebendo aqui o nosso convidado. O nosso convidado de hoje é o Paulo César Pedreira Caroço. Tudo bem, Paulo? Tudo bom? Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Tudo certinho? Tudo certo, graças a Deus. Como é que foi a infância do Paulo lá em Lisboa? Você nasceu em Lisboa mesmo, a capital de Portugal. Nasci em Lisboa, mas vivia numa cidade vizinha, que é a Amadora. A minha infância foi, posso dividi-la em duas partes, até aos 6 anos com a presença do meu pai. Sim. Em que os nossos finais de semana era acompanhando jogos de futebol num clube regional lá de bairro, que era o Clube de Futebol Benfica. Era onde a gente passava os sábados e os domingos assistindo a jogos de categorias de base e do time principal. E depois, com o falecimento do meu pai, aí já é completamente diferente, já foi uma infância mais complicada, porque perdemos a referência paterna muito cedo, mas sempre tive o carinho dos mais velhos do meu bairro, que me levavam para ver os jogos todos, principalmente do Sport Lisboa Benfica, do Sporting Clube Portugal, do Estrela da Amadora, times de primeira divisão na altura e times que disputavam competições europeias. Então foi sempre uma infância muito ligada ao futebol, ou seja, ou jogando, ou assistindo, ou vivendo o futebol e também brincando com os meus colegas na rua, estudando, claro, tinha que estudar, era uma condição sine qua non para a minha evolução. Jogar futebol, não chegou a jogar, não? Não, porque na altura não havia escolas de futebol. Eu sofri uma cirurgia com 8 anos e então engordei bastante a partir dessa altura e pronto, menino gordinho não tinha espaço no futebol, porque não tinha as escolinhas, então só tinha clubes e clubes fazia as peneiras e só passava quem tinha algum desenvolvimento físico. Tecnicamente eu nunca fui burro, sei até brincar com a redondinha, mas fisicamente eu não conseguia acompanhar a restante molecada e então não consegui jogar, mas desde muito cedo que eu liderava o processo ao nível de ser o treinador das equipas de bairro. Eu lembro perfeitamente que uma vez teve um campeonato entre bairros e o time era sub-15 ou sub-17 e eu com 12 anos já era o treinador do time. Foi muito precoce, né? Muito precoce. Aliás, deixa-te contar uma coisa rapidinho. O meu irmão odiava levar-me aos jogos de futebol com os amigos dele porque eu cantava o jogo. Não como narrador, mas porque eu taticamente eu já conseguia prever algumas coisas que iriam acontecer. Já tinha um conhecimento, né? Era muito empírico, de ver, de assistir, eu já dizia correções que tinha que fazer, o meu irmão ficava chateadíssimo e os amigos dele, pá, não vais trazer mais este miúdo para os jogos, que ele é chato para caraca, ele já está aqui dizendo o que é que vai acontecendo e pronto, então eu tive que começar a ir sozinho ver os jogos porque ninguém me queria levar mais, porque eu conseguia ver coisas que eles não viam na altura. Então você tinha um olhar diferente já para o futebol nessa época, né? Sempre tive. Observava a parte tática. Eu sempre consegui observar o jogo de cima. Sim. Eu assistia aos jogos mesmo numa posição normal que nós assistimos, mas eu conseguia ver de cima a movimentação tática dos times. Isto com 13, 14, 15 anos eu conseguia ter essa visão, que era uma coisa completamente diferente. E lembro-me mais tarde de acompanhar amigos meus que jogaram profissionalmente e naquele período de categorias de base, de ir assistir aos jogos, eu filmava os jogos dos meus amigos e depois mostrava para eles o que é que eles tinham feito de errado. E isto muito precocemente, cara, eu hoje lembrando disso, sei lá, era quase um analista de desempenho. Antes de existir eu já fazia análise em desempenho lá em Portugal, que é uma coisa assim completamente diferente, e às vezes eu chegava perto dos treinadores destes meus amigos, eles começavam a conversar comigo sobre o jogo, eu dava algum bitate, falava alguma coisa e os caras ficavam, pô, o que é que este gajo está a falar aqui para mim? Quem é este? De onde é que ele saiu? E pronto, foi isso que aconteceu. Aí aos 18 anos eu tive que desliguei-me um pouco do futebol, porque tive que começar a trabalhar na área de vendas. Cheguei a ser responsável comercial de uma grande seguradora em Portugal, sim, uma multinacional. E aí, como eu estava te dizendo, aos 30 anos é que o futebol reaparece outra vez na minha vida. Um amigo meu, lá está nestas conversas, ele treinava um time de sub-11, o Alta de Lisboa, convidou-me para ser auxiliar dele e a partir daí o bicho entrou dentro de mim, esta vontade de trabalhar com futebol, e fiz o curso logo da UEFA, ao primeiro nível, porque em Portugal tu és obrigado para ir ao banco, tens que ter curso de treinador. Sim. E a partir daí a gente nunca mais parou. E a primeira oportunidade como treinador, que você falou, agora eu sou o treinador desse time aqui? Apareceu no Clube Oriental de Lisboa, num time de sub-17, eu tinha sido auxiliar no sub-19 e no sub-17, aí o meu colega decidiu sair,
o clube fez-me o convite para ficar com o Sub-17 e nós fizemos uma campanha extraordinária na altura, ficámos em 4º lugar, a 2 pontos do acesso à subida de divisão ao campeonato nacional, que ele era campeonato regional, e foi fantástico naquela altura. No ano a seguir já assumi o Sub-19 e por aí afora e fomos embora até que emigrei para o Brasil em 2010. E nessa época sua de Portugal, Paulo, quem era o treinador que te... aquele cara que você falou, quando eu crescer eu quero ser que nem esse cara? Na altura, o grande boom na altura era o Sr. José Mourinho, não é? Até hoje. Até hoje. É assim, mas existem outras referências para mim. Porque eu sempre estudei muito. Na altura, quando começou a aparecer a internet, 2003, 2004, eu sempre fui à procura de referências e de coisas. Existem duas pessoas que são pais de tudo isto que a gente vive hoje no futebol mundial, que é o professor Josualdo Ferreira, que há bem pouco tempo passou pelo Santos, e o professor Carlos Queiroz, estava na seleção do Irã agora na Copa do Mundo, porque eles foram os dois primeiros que viram o futebol de cima e o transformaram em ciência para ser estudada e fazer a evolução que ela tem hoje em dia. O José Mourinho é um dos primeiros aprendizes deles no curso de Educação Física em Portugal. Sim. E absorveu esses conceitos como ninguém e transformou já e começou a revolução que daí para a frente todos nós assistimos a partir de 2003, 2004, que é quando o futebol se torna muito diferente aqui. Eu acho que há um marco até 2002, 2003 no futebol, como ele era jogado e como ele era visto, e daí para a frente com a passagem destes senhores pelo futebol. Então Zé Mourinho, Carlos Queiroz, Josualdo Ferreira, o treinador do Oriental, do profissional na altura, um senhor chamado Carlos Manuel, que é conhecido em Portugal como o herói de Estugarda. Portugal não era classificado para uma Copa do Mundo desde 66 e ele em 1985 contra a Alemanha, Portugal precisava de ganhar, que era praticamente impossível Portugal ganhar da Alemanha, a diferença era tão grande, e esse senhor achou um chute quase no meio campo no Schumacher, que era o goleiro da seleção alemã, e classificou Portugal para o Mundial de 86, ele era o treinador, foi ele que me deu também ajuda, deixava-me estagiar, deixava-me estar perto, ajudou-me imenso, peguei alguns vícios com ele também, que na altura os treinadores fumavam muito. E alguns dos treinos eu passava com ele sentado do lado conversando sobre futebol e fumando cigarros, e o resto da comissão técnica dava o treino. Não façam isto, tá? Que é altamente perigoso e nocivo para a saúde, mas são referências que eu tenho e que até hoje eu nunca fui um treinador de seguir, de ir à internet buscar exercícios de alguém e repeti-los dentro daquilo que eu faço no meu trabalho. Eu bolo as coisas da minha cabeça, faço da minha cabeça, quando está errado tem que ter jogo de cintura para fazer de outra maneira, é isso que eu faço no meu dia-a-dia. E como você veio parar no Brasil, Paulo? No Brasil também é uma história interessante. O mercado português é muito pequeno, o resto é tudo semi-profissional. É diferente daqui, aqui há o profissional e o amador, mas o semi-profissional lá são os caras que trabalham numa outra atividade e treinam e jogam. E não são só, mas recebem também alguma coisa por jogar. E o que é que aconteceu? Eu vi que o mercado era pequeno para mim. E o que é que eu identifiquei? Identifiquei que o Brasil iria ter uma Copa do Mundo em 2014 e eu antevi um boom em termos de mercado no futebol brasileiro com 3 ou 4 anos de antecedência. Só que eu já tinha vindo ao Brasil de férias, já conhecia, sabia das dificuldades, de que era um país completamente diferente daquilo que eu estava habituado na Europa, mas eu pensei que com a Copa do Mundo o futebol brasileiro tivesse a evolução do mercado europeu, porque ia ter toda a estrutura em termos de estádios, de CTs, de centros de treinamento, e podia ter absorvido a cultura do grande centro mundial que é a Europa no futebol. Só que não foi isso que se verificou. Então o que é que aconteceu? Em 2010, 2011, através de um amigo meu que até hoje é empresário de futebol, eu conheci o Edmilson Ratinho, que jogou no Sporting, no Porto e no Paris Saint-Germain, e ele tem um clube, um time no Espírito Santo, que é o Espírito Santo Colatina, e eu vim para treinar o profissional, a Copa Espírito Santo, depois a segunda divisão, que nós fizemos só os primeiros 4 jogos, e foi assim que eu vim parar ao Brasil. E quando vim para o Brasil eu decidi apostar em ficar no Brasil. Eu podia ter voltado para Portugal, recomeçar tudo outra vez, mas eu já tinha trazido a família para cá e eu decidi, não vou voltar, vou lutar pelo meu sonho, pelo meu objetivo e correr atrás. Na altura tive algumas propostas, eu tinha muito jogador do Nordeste e alguns empresários se interessaram e trabalharam comigo para a gente dar o salto para o Nordeste,
Só que aconteceram várias coisas pelo meio, coisas com as quais eu não pactuava, como fazer rachadinha de jogadores, com dirigentes, e por isso que se calhar nessa altura também não dei o salto que era ao que deveria ter dado, e foi isso que aconteceu. E aí vim para o Tocantins, passado 1 ano e meio. Você veio quando para o Tocantins? Em julho de 2012. Fazer 11 anos. 11 anos, faz agora 11 anos. E vim só com as coisas que nós tínhamos, quase que sem R$1, porque a minha ex-mulher, a família dela é daqui, e pelo menos íamos ter algum suporte familiar para a gente se reerguer e recomeçar, e começar a trabalhar, e foi isso que aconteceu. Corremos atrás, ao princípio não trabalhei com futebol, até porque era muito difícil, muito fechado entrar aqui, o povo não nos dava nem abertura para a gente conversar, não, nem abertura para conversar. Os times que havia na altura, tudo muito difícil, muito complicado, e eu, não, vou trabalhar noutra coisa qualquer, e depois quando surgir a oportunidade eu volto para o futebol. E foi isso que aconteceu. O Luís Eduardo Pezão deu-me uma oportunidade na escolinha, primeiro para dar aula, e começámos assim, depois o Flá Palmas estava a começar, e nós já pegámos o projeto, e daí para a frente é o que nós sabemos que tem acontecido nos últimos quase 10 anos da minha vida. E você fez bons trabalhos também no Capital e no Palmas, né? Principalmente na base, né, Paulo? Foi, nós tivemos eu percebi que aqui eu tinha que começar do zero. As pessoas não se interessavam pelo meu currículo, a não ser para me dizer que eu era se calhar caro, era eventualmente muito caro, mas eu tinha que mostrar que sabia fazer as coisas desde o zero, então vamos fazer, se é assim que tem que ser, é assim que nós vamos fazer. Comecei no 11, sub-11, sub-12, aí nós fomos campeões nas categorias todas, o Flá Palmas. E o Flá Palmas faz uma parceria com o Capital para disputar o Campeonato Estadual de Sub-20 em 2018, que fomos campeões também, e a seguir fomos para a Copinha, o meu grande amigo Wilson Marcena, que me deu a honra e o espaço de nós partilharmos o comando técnico do clube na Copa, apesar de termos tido, na Copinha, apesar de termos tido 3 derrotas, acho que fizemos uma participação brilhante. Foram quantas copinhas? Eu fiz duas. Fiz uma pelo Capital e outra pelo Palmas. Fiz 2019 com o Capital e fiz agora 2022 pelo Palmas. Mas títulos no Sub-20 você tem mais de 2, né? Tenho 3. 3. Iria agora noutra copinha, mas infelizmente, como nós sabemos, o Palmas não continua com as atividades, e então vamos ver quando é que Deus nos vai proporcionar que nós tenhamos mais uma oportunidade para disputar uma Copa a São Paulo, que é uma competição extraordinária. Então eu sabia que tinha que fazer esta subida de grau a degrau, tijolinho por tijolinho, para as pessoas acreditarem realmente que nós tínhamos qualidade. Eu nunca duvidei que tinha qualidade, que conseguiria treinar qualquer time, não só no Tocantins, mas no Brasil, seja em que divisão for. E peço desculpa pela minha prepotência, mas sinto-me capacitado para isso. Só que as oportunidades às vezes vêm e nós não as agarramos, ou elas passam ao lado e nós não percebemos que elas vieram, ou então simplesmente as coisas não acontecem e temos que respeitar a ordem da vida e de Deus que tem para nós e seguir trabalhando com a mesma hombridade e verticalidade que sempre trabalhamos. E a sua passagem pelo profissional aqui no Palmas? Perdão, sim. A minha passagem é também um episódio curioso, não é? Porque eu fui para o Palmas em 2019 para ser treinador da base, sub-20, sub-17, sub-15, convite do Robson e do Lucas, o saudoso Lucas, e nós estávamos a desenvolver o nosso trabalho e era auxiliar do Alexandre em 2020, também um treinador fantástico, também só tenho a agradecer por me ter aberto a oportunidade de trabalhar, porque eu sei lá há quantos anos eu não era auxiliar, tive que reaprender a ser auxiliar, porque eu liderava o processo, passei a dividir com ele opiniões e ideias, e era interessante que o Alexandre não queria que eu concordasse com ele, então mesmo eu concordando com ele, eu às vezes tinha que me contradizer a mim mesmo e contrariá-lo naquilo que eu não queria contrariá-lo, mas o processo tem que ser assim mesmo. O treinador principal precisa de alguém que lhe faça ver coisas que às vezes não são visíveis assim à primeira vista. Às vezes o auxiliar vê uma coisa que o treinador não consegue ver. Isso, exatamente. E então veio a pandemia, parou tudo e nós a seguir voltámos para a Série D, aquela só com a rapaziada nova, com a molecada que foi tão criticada. Das 14 derrotas. Das 14 derrotas. Naquele time você era o treinador ou era o Robson? O Robson foi treinador durante 10 jogos, eu assumi o processo nos últimos 4 jogos, em que nós perdemos todos os jogos por um gol de diferença. Sim. Eu assumi isso nos últimos 4 jogos, até já para fazermos a transição e até porque também já o Gotar já estava contratado para ser o treinador principal, o Robson já estava
fazendo o trabalho dele enquanto diretor, e passou para mim, para eu levar os últimos 4 jogos e para a gente também colocar outros jogadores que não tinham sido vistos, e também para que o Gotardo pudesse eventualmente optar por algum deles para o futuro. E foi novamente nessa situação. Chegámos a janeiro, foi-nos comunicado que o treinador iria trazer a comissão toda, que não iria necessitar de auxiliar, e eu fiquei só no 19, no 17 e no 15. Lembro, e para além disso tinha outras funções dentro do clube, era responsável pelo protocolo Covid. Sim. Era eu que fazia tudo ao nível de protocolo Covid e era responsável pelas inscrições dos jogadores na CBF. Graças a Deus nunca perdemos nenhum jogo por jogador irregular, sempre foi tudo certinho e direitinho, nunca nenhum jogador nosso jogou com Covid ou sem cumprir o protocolo Covid. Uma coisa que me orgulha é da minha integridade sempre. E o que é que acontece? Como é que eu cheguei ao ter treinador principal? Aí teve o acidente, aquilo que aconteceu, aí eu lembro que em março, o acidente foi em janeiro, a gente levou o sub-20 até à semifinal, perdemos com o Taquarçu nos pênaltis. Aí numa segunda-feira o Robson chama-me a mim e ao João Paulo Pezão, que é atualmente preparador de goleiros do Profissional do Capital, que trabalhava comigo no Palmas, e diz-nos: a gente vai parar porque o Covid aumentou, vai tudo fechar outra vez, vamos parar a base. Isto numa segunda-feira, e eu, ok, fui para casa, tristíssimo, né? Novamente parado por conta da pandemia, e na quinta-feira o meu celular tinha quebrado, que eu passava a vida quebrado, eu fiquei sem celular e fui a pé da 605 à 706 a arrumar o celular. Eu estou atravessando a rua sem celular e vejo um carro branco apitando para mim, buzinando. Eu, rapaz, o que é que esse cara quer? Está tudo certinho, estou passando aqui direito, o que é que foi? Alguém que eu conheço, alguém para me xingar, normal também pode ser. Era o Robson com a cabeça de fora. Pô, cadê você? Você não atende o celular e não sei o quê, não sei o que mais. E eu, cara, estou sem celular, entra aí no carro rápido, vamos em tua casa, vamos mudar de roupa e vamos conversar agora, uma conversa muito séria nós. E eu, pô, o que é que eu fiz agora? O Robson tinha um jeito muito diferente, linear de falar com as pessoas. E eu agora vou ser demitido, agora já era, olha, vou ter que arrumar. Eu cheguei em casa e disse à minha mulher: olha, amor, eu acho que vamos ter que nos preparar porque vou ser demitido. Ela desempregada também, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da minha vida? E o Robson sem falar nada, a gente andou, fomos ter com o Rodrigo, com o preparador físico, sentámos: ó Paulo, você a partir de amanhã é o treinador principal do Palmas. Eu, o quê? Mas o que é que aconteceu? Não, a gente não vai dar continuidade ao Gotardo, vamos fazer uma redução de custos. É uma comissão que na altura pesava de certa forma para o clube, e você vai assumir nestes nos jogos que falta do Tocantinense, mas também digo-lhe já que aconteça o que acontecer, você não vai ser o treinador da Série D. Isso eu nunca me esqueço também. E eu disse: está bem, ok, Robson, eu estou aqui para servir o Palmas, e é uma coisa que eu sempre fiz, eu estou nos times para servir o time e não para me servir das instituições. Aí o que aconteceu foi isso: nós jogámos, eu fiz 2 jogos, um com o Paraíso, empatámos 2-2 em que eu só tinha 15 jogadores, o resto estava tudo machucado. A transição também foi ali uma loucura, o grupo completamente quebrado, entre os jogadores que tinham vindo com o Gotardo e os jogadores que já cá estavam, né? Mas a gente conseguiu unir o grupo, ganhámos 5-1 do Araguacema, que tinha uma folha maior que a nossa na altura, sem treinar, porque nós estávamos proibidos de treinar. Fizemos a Copa do Brasil, que foi aquela odisseia de viajarmos para todo o lado e não ter jogo. Depois fomos jogar em Cascavel, quase que jogávamos lá em Santa Catarina, né? E depois teve a parada outra vez, parou o Tocantinense, ficámos ali 2 meses a treinar, eu como treinador principal, naquela indecisão, havia naquela altura indecisão de 3 coisas: se iríamos participar com o Paulo treinador, ou se iríamos participar sem o Paulo treinador. E aí foi decidido que seria eu a continuidade, só que naquela altura já houve uma redução bastante grande da folha. Quando eu peguei no time, nós tínhamos uma folha de, vamos dizer assim, exemplo, de 100 mil, e passámos a ter uma folha de 48. Uma redução grande, né? Foi, de 52%. Foi com isso que nós fomos disputar a Série D, então, daquele ano 2021. Que foi para mim também, não obstante ter sido demitido, entre aspas, umas 2 ou 3 vezes durante a competição, consegui levar até ao fim, e por muito pouco não chegámos. Se houvesse um pouquinho mais de ambição na altura da diretoria, nos dar mais uns 10, 15 mil por mês, nós tínhamos classificado e tínhamos ido mais longe ainda, porque o time estava numa ascensão fenomenal. Mas tivemos 2 ou 3 lesões que não foram repostas, e a partir daí é muito difícil nós fazermos alguma coisa. E esse afastamento do Palmas? Cara,
Vejam bem, eu entendo os motivos, percebo os motivos, analisando agora que já passaram, sei lá, 6 meses, não sei quanto tempo passou, era algo que nós já devíamos até ter previsto. Eu devia ter tido um jogo de cintura para ter percebido isso mais cedo. Eu particularmente deveria ter saído no final da Série D, porque tive 3 convites muito interessantes, os quais eu rejeitei porque acreditei no projeto de construir o CT, de fazer um trabalho desde a base e com um crescimento sustentado, que é isso que eu acredito para o futebol brasileiro. É essa a minha convicção. E é assim, eu acho que nesse processo de afastamento do Palmas, a única crítica que eu posso deixar eventualmente às pessoas que estão à frente ou que estavam à frente do Palmas foi a forma como comunicaram aos atletas. Nós não estávamos lidando com jogadores de 30, de 40 anos, com os chamados macacos velhos. Estavam lidando com sonhos, né, Paulo? Com sonhos, com ambições, com expectativas, e não é chegar junto dos garotos e dizer acabou, vamos pagar o que devemos e tchau. Não é assim que se trata. Eu conheço vários casos de meninos que não querem saber mais de futebol, que pura e simplesmente largaram. Outros que se estão virando e que te vão dar certo, não tenho dúvidas absolutamente nenhuma, mas aqueles que ficaram com o sonho completamente destroçado naquela hora e naquele momento, sem ter havido um cuidado de explicar, não têm que dizer as razões, não tinham que falar as razões para os atletas. Ninguém precisa de saber, isso é um assunto interno de cada um, mas tinha que ter havido um cuidado maior no lidar com o ser humano, e eu acho que falhou, pecou um pouquinho nessa matéria, porque são jovens, são o futuro, quer se queira, quer não, e nessa lacuna aí deixou um pouco a desejar. Quanto ao resto, quanto ao demais, normal, acontece, as pessoas decidiram por aí, quem sou eu para julgar ou deixar de julgar, processo normal. Paulo, com relação à vinda dos treinadores portugueses, né, para o Brasil nos últimos anos, podemos dizer que Portugal descobriu o Brasil e os treinadores portugueses descobriram o futebol brasileiro? Não sei, Gilmar, eu acho que hoje são muitos aqui. São muitos, eu acho que até já é um número acima, eu acho que 8, não sei se são 8, agora pouco que foi demitido são 7, talvez na Série A, eu acho que já é um número bastante elevado. Sim, eu vi um levantamento que dos 20 times da Série A, 10 tinham treinadores estrangeiros, claro que não são todos portugueses. Sim, não, isso acaba por ser normal se nós fizermos também o paralelo com o que acontece nas principais ligas europeias. Sim. Mas a liga inglesa, por exemplo, mais de metade são estrangeiros, na liga portuguesa já não, só 2 ou 3 é que são estrangeiros, não é? Mas a espanhola também não, mas o que é que acontece? Aconteceu o seguinte, um pouco o que aconteceu a mim com as devidas proporções, que sou eu para me comparar a esses caras, não é? Entre aspas, porque eles deixaram de ter mercado em Portugal, não é? O mercado árabe é apetecível do ponto de vista financeiro, mas não é possível do ponto de vista desportivo como é o brasileiro. O campeonato brasileiro é o campeonato, está bem, tem um índice técnico abaixo, temos que ser realistas, mas em termos competitivos é se calhar o melhor campeonato do mundo. E o cara ser campeão aqui é muito mais difícil do que ser campeão em Portugal com os 3 grandes, do que ganhas uma Champions League, uma Premier League com um time fora do top 6. Então é um desafio muito aliciante. E depois, para além disso, tens estrutura física dos times brasileiros é comparável a qualquer time do topo da Europa. Isso me preocupa-me. Tem muitos aí desempregados hoje, medalhões. Não vou só falar em medalhões, tem uma nova geração toda com muita qualidade que poderia estar chegando e que não chega porque tem o caminho tapado até lá. E nós sabemos como é que funciona o caminho aqui no Brasil e muitas das vezes as pessoas que têm mérito não chegam exatamente por isso. A política da meritocracia não é aplicada na sociedade brasileira e isso é problemático para os treinadores brasileiros, porque acabam por não ter o espaço porque tiveram sucesso, as pessoas não lidam bem com o sucesso das pessoas e querem que essa pessoa não tenha mais sucesso. Isso não existe em lado nenhum, é um problema estrutural e social que tem que ser mudado e vamos ver quando é que vai ser. Agora, neste momento, eu acho que a gente até já há mais, me desculpem falar os meus compatriotas, porque está-se tirando espaço a pessoas que tinham capacidade para chegar. O Jairo, que está no Tocantinópolis, tem espaço para treinar qualquer time no Brasil. O cara que chegou agora com a Água Santa na final do Paulista, faz com aqueles recursos, o que é que não vai fazer com 40 da vida?
Tem uma nova geração que está pedindo passagem. Isso, né? e não chega. Paulo, e como é que você define o Abel Ferreira? Que hoje, sem dúvida, dos treinadores que estão no Brasil, os portugueses, Sim. é o maior nome, né? Sim, com certeza. Tem títulos, É o maior nome da América do Sul neste momento. O Abel Ferreira é uma personagem incrível que ele criou como treinador. O Abel não era nada disto que se tornou. Na Europa não era assim. No PAOK já era. No Braga, ao princípio, ele não era tão assim. Até porque é um time de menor expressão e menos mídia, não é? Sim. Apesar de ser a quarta força em Portugal, mas não tem a mídia que tem os três grandes, não é? Na Grécia ele já começou a ser um pouco assim, porque o PAOK também já estava lutando lá em cima, e ele foi o casamento perfeito com o Palmeiras, um clube que blinda os seus jogadores e a sua estrutura em termos de trabalho, e ele conseguiu criar um personagem ainda mais blindador, ou seja, ele consegue blindar os atletas dele de tudo o que é críticas e situações adversas, e ele absorve isso tudo para si, que é uma coisa fantástica enquanto treinador, tal como o José Mourinho sempre faz e fez e continua fazendo. Quando tem que criticar jogador em público, falo, e não pode deixar de o fazer, até para passar uma mensagem para dentro do grupo que quem manda aqui sou eu, e se não fizeres aquilo que eu quero, a gente dá-se mal. Para além do conhecimento que o Abel tem, o que eu mais admiro é que a cultura futebolística não está habituada a falar de futebol, e os treinadores como o Abel vieram falar de futebol, vieram falar de conceitos táticos em conferências de imprensa, quando muitas das vezes o jornalista brasileiro, a imprensa brasileira, quer ouvir o cara falar mal da arbitragem, Sim. quer ouvir falar mal. E quando o Abel surgiu aqui falando de transições, falando de várias posturas táticas e técnicas, Mudou, né? mudou o patamar. Mudou o Ele patamar. elevou o patamar. Se bem que, por exemplo, o Jorge Jesus teve mais sucesso antes do que ele, mas o Jorge Jesus não elevou o futebol brasileiro. Sim. Porque o Jorge Jesus é um trocador de soco, não é um gentleman com o Abel, apesar de não parecer. Sim. Mas o Abel é um gentleman. Paulo, para a gente fechar então, vamos para as rapidinhas perguntas curtas, respostas também. Sim. Quando era jovem, já tomou uma pica lá em Portugal? Não. Não? Não. Vale explicar para o pessoal que em Portugal pica é injeção, né, Paulo? Então, É verdade. aqui no Brasil tem uma outra... Não, eu tomava era em comprimido mesmo. Era em comprimido Isso, mesmo, né? isso. Eu não queria a pica, não. Já pegou uma bicha em Lisboa? Já em Lisboa peguei várias, porque várias. o conceito de bicha é universal. O brasileiro adora uma bicha. Sim. Sejamos claros. Nós aqui temos bicha para tudo. Temos bicha no banco, bicha para comprar pão, bicha para tudo. Lá em Portugal também é a mesma coisa. Bicha é o que não falta. Bicha em Portugal é fila, viu, gente? Já usou uma camisola? Já, várias. Já, né? Várias. Uai, no frio, quando começa a ficar frio, tens que usar camisola, senão morres de frio em Portugal. Em Portugal é assim, Isso, né? isso. Andou em um autocarro ou num comboio? Toda a vida. Toda a vida. Lá em Portugal, normal. Não tinha carro próprio? Não, tinha. Só que é assim, por exemplo, aqui é tudo muito longe, lá é tudo muito perto. Sim. E de carro, eu cheguei ao cúmulo, por exemplo, eu trabalhava a 8 km da minha casa, no meu local de emprego, e eu pegar a fila, sair da minha rua, virar à esquerda, pegar a fila, a bicha, até ao local do trabalho. 2 horas de fila. Maravilha. Quando eu Então- estive em Lisboa também andei de comboio. E com o comboio, a gente pegava o comboio, era de 5 minutos. Sim. Já estava no local de trabalho. Era rapidinho, né? Aham. Brasil ou Portugal? Cara, o coração é Portugal, sangue é português, mas assim sinto-me muito identificado com o Brasil, sinto-me muito identificado com a cultura, amo este lugar demais. Então Palmas e o Tocantins é um lugar perfeito para se viver, para nós criarmos filhos, é um lugar perfeito porque nós temos tudo aqui. Depois vocês brasileiros têm uma coisa que é fantástica, a gente às vezes está numa maior dificuldade, pode estar passando o maior perrengue, as coisas correrem tudo errado, mas a gente senta ali um pouquinho, descansa, relaxa um pouquinho, passado meia hora, porque o clima ajuda. Lá em Portugal não, é tudo cinza, é tudo sombrio, e tu vais com aquela amargura e no outro dia acordas amargurado outra vez, e aquela melancolia, e aqui este sol, isto é fantástico, não tem como ser melancólico aqui não. Benfica ou Sporting? Meu amigo, Benfica sempre. Apesar de eu ter cometido uma traição, eu nasci sportinguista, por influência do meu pai e do meu irmão, mas lá está, aqueles velhinhos lá da rua que me levavam a assistir aos jogos do Benfica com 7, 8 anos, eu fui tantas vezes ver o Benfica e o Benfica se identificava comigo. Você morava perto do estádio? Morava, eu de 15 minutos a pé. Perto do Shopping Colombo ali? Isso, 15 minutos a pé. Mas eu com esses velhinhos, eles levavam-me a todo lado, ver os jogos fora, nas cidades circunvizinhas. Tudo muito próximo, tudo né? muito perto, e o Benfica tinha tudo a ver comigo, que é o clube do povo,
Era um clube do povo. O Sporting era mais eletizado, eu nunca me senti daquele jeito. Agora do Benfica, sim, completamente identificado com a cultura do clube. Eusébio ou Cristiano Ronaldo? Eu vou por quem eu vi jogar. Eu vi jogar o Cristiano Ronaldo, o Eusébio já não... Quando eu comecei a ver jogos de futebol, o Eusébio já tinha parado. Então vou, só através de vídeo, né? Até pelos números, o Cristiano Ronaldo. E até porque o Cristiano Ronaldo foi uma máquina fabulosa. É uma máquina ainda. Na sua opinião, o Cristiano Ronaldo foi o maior... né? E será o maior jogador de Portugal? Sim. Sim. Apesar de que tem vários jogadores da geração nova que não vão ter o elan do Cristiano, até porque se calhar não têm a mentalidade que ele tem, que foi isso que fez a diferença, a disciplina, mas que podem chegar muito alto ainda, mas ao nível dele acho difícil durante alguns anos chegar a alguém. Melhor treinador de futebol da atualidade? Paulo Caroso. Tá Se eu não acreditar em mim, ninguém acredita, meu amigo. Eu acredito. Então é isso. Paulo, obrigado pela entrevista. Muito obrigado eu. Bom demais falar com você. Muito obrigado. Contar a sua história, um pouquinho da sua história. Obrigado eu pelo espaço. Conversamos com o Paulo Caroso, treinador técnico de futebol aqui no Destravado Esporte Clube, que volta no próximo programa. Um abraço, até lá.